1 Pedro capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Oremos mais uma vez. Pai querido, agradecemos pela leitura da Tua Palavra e agora pedimos a Sua iluminação para que possamos falar a partir dela, expor o texto lido e entender o que o Senhor quer que entendamos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a enxergar a Tua verdade, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver os nossos próprios pecados e possamos, Deus querido, confessá-los e então mudar. Abençoa-nos para que possamos ajudar o outro também a ver o seu próprio pecado e que possa mudar também, Deus querido. Nós agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Hoje nós gostaríamos de, continuando na temática da manhã, que é sobre a graça do Senhor nos envolvendo, sendo derramada sobre nós gostaríamos de falar sobre mais uma forma que essa graça é manifestada. E uma forma que ela é manifestada é por meio do pastoreio. Deus manifesta a sua graça por meio do pastoreio. Portanto, o tema desta manhã que eu quero trazer aos irmãos é liderando por meio do pastoreio. Que é exatamente isso que o apóstolo Pedro vai nos mostrar. Como então liderarmos por meio do pastoreio. Quando eu comecei meu ministério pastoral, e na primeira igreja de Celândia, depois fui para a igreja central de Águas Claras, muitas pessoas estranhavam o fato de eu não tomar café. Principalmente na Celândia, uma cultura muito forte de tomar café. Quando eu ia fazer uma visita, as pessoas achavam estranho me oferecer café e eu geralmente recusava, né? No outro momento eles acharam mais estranho ainda, por exemplo, eu não gostar de chocolate, né? Às vezes as pessoas ofereciam um almoço e vinha aquela linda sobremesa de chocolate. E eu, não, muito obrigado. E elas ficavam questionando, mas por que o senhor não vai comer chocolate, vai comer sobremesa? Eu tive que dizer que é porque eu não gostava de chocolate. E as pessoas achavam estranho. Mas o interessante é que no decorrer do ministério pastoral, mais precisamente para o final do ministério em cada uma dessas igrejas, ao final as pessoas não ofereciam mais sobremesa de chocolate para mim. Algumas pessoas eram tão gentis e delicadas que elas, inclusive, quando tinha um aniversário, faziam 2 tipos de bolo. Um de chocolate e outro que não era de chocolate. Não ofereciam mais café, ofereciam Coca-Cola. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que nós somos pessoas diferentes umas das outras. E com nós, pastores e presbíteros, não é diferente. Muitas vezes a igreja quer nos enquadrar num padrão que já tem na cabeça de pastoreio, de presbiterato, já tem na cabeça o que o pastor deve fazer numa visita, o que ele tem que aceitar, o que ele não tem que aceitar, como ele tem que agir ou deixar de agir, e às vezes querem nos enquadrar nesse modelo. É claro que há coisas que são uniformes, que pastores e presbíteros devem fazer, e nós vamos ver algumas delas aqui. No entanto, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira diferente um do outro. E é muito importante a gente respeitar isso, né? Então, o que isso mostra também para a gente, esse exemplo que eu dei? Que nós pastores somos iguais a vocês, que presbíteros são iguais a vocês. Temos gostos estranhos às vezes, temos não gostos que estranham às vezes. Como não, se não gostar de chocolate? Isso mostra para a igreja que nós somos pessoas iguais a vocês, que tem gostos estranhos também, que tem atitudes às vezes diferenciadas umas dos outros, que é uma singularidade em cada um de nós que nos faz ser um ser diferente um do outro, com gostos e com defeitos, com fracassos e com qualidades. Nossas lutas são iguais às de vocês. Temos dias bons, temos dias maus, mas o fato é, nós temos um chamado da parte de Deus, um chamado para pastorear o rebanho, e é o que Pedro está nos dizendo aqui. Na igreja primitiva, os presbíteros eram liderança na congregação, nas igrejas, como aliás também até hoje, pelo menos nas igrejas presbiterianas.
E o que acontecia? Os apóstolos, eles nomeavam em todas as igrejas ajudantes apostólicos que eram instruídos, por sua vez, a nomearem presbíteros, a elegerem presbíteros. Os apóstolos eram incumbidos, então, de oferecer um cuidado espiritual para os membros da igreja através do ensino e da pregação da palavra. E os presbíteros tinham a mesma incumbência. Apóstolos, os que eram nomeados pelos apóstolos, a gente vê um caso muito clássico de Timóteo, por exemplo, e aqueles presbíteros nomeados pelos ajudantes dos apóstolos. Todos eles tinham uma função primária, essencial: pregação, ensino e aconselhamento da palavra. E qual que era a finalidade? Uma das finalidades disso era guardar a pureza da fé. Advertindo o povo de Deus contra falsas doutrinas, contra falsos ensinos. É mais ou menos assim: presbíteros e pastores, eles são responsáveis por ficarem atentos aos desvios doutrinários. Eles fazem os muros de proteção em volta da igreja, impedindo que entre maus ensinos, falsos ensinos, heresias no meio do povo de Deus. Então eles têm essa função de protetores do rebanho, no sentido de impedir os falsos ensinos, falsos comportamentos e falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Eles devem zelar pela pureza da igreja. E como eles fazem isso? Alguns eu já falei: ensinando, pregando, aconselhando, conforme essa doutrina. Mas uma outra forma que a gente vai ver aqui também no texto é pelo exemplo, pela vida, pela maneira como vive, pela maneira como eles incorporam a doutrina em suas próprias vidas. E como eles mostram claramente para a igreja que aquilo que é ensinado, que é pregado, que é aconselhado, é algo vivencial, é algo da realidade, é algo concreto, é algo do dia a dia, não é algo que está distante, não é algo que é simplesmente abstrato, mas é algo da vida, do dia a dia. Então a verdade espiritual que eu quero trabalhar com vocês hoje, nesta manhã, é: Deus deu a vocês líderes espirituais para zelar por suas almas. Deus deu a vocês líderes espirituais para zelarem por suas almas. E nós vamos começar a ver então qual é o papel de presbíteros e pastores. E isso é uma forma que Deus graciosamente nos dá de sermos cuidados e protegidos. Primeiro, o que Pedro vai nos dizer? Logo aqui no primeiro versículo. Aliás, no versículo 2, né? Ele fala no primeiro versículo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Versículo 1. Versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Primeira atitude de presbíteros e pastores é cuidar das ovelhas. Ser um pastor de ovelhas. E como deve ser esse pastoreio? Ele vai dizer para a gente também. Olha só, ele continua: não por constrangimento, mas espontaneamente. Primeira atitude desse pastoreio é: ele tem que ser de boa vontade, ele tem que ser espontâneo. E uma boa vontade, primariamente, é agradar a Deus. Uma espontaneidade que visa primeiramente honrar e glorificar o próprio Deus. Fazer a obra em amor e obediência a Deus. Agora, algo que às vezes nos tenta é a nossa incapacidade, nós pastores e presbíteros, de ver que nós somos profundamente necessitados de graça, tanto quanto o restante da igreja. O que acontece quando nós não enxergamos isso? Nós nos enchemos de algo que é chamado de justiça própria. E o que acontece quando eu me encho de justiça própria? Eu sou crítico demais, impaciente, rejeito as pessoas, eu não cuido do rebanho, né, como deveria cuidar, eu deixo que o pecado remanescente em mim me segue, e eu deixo de entender que minha própria mudança, minha própria vida, eu como líder, a minha mudança é um projeto comunitário também. A mudança de vida, o viver uma nova vida, o viver para a glória de Deus, é um projeto comunitário. Eu não vivo sozinho, eu não vivo numa casta só de líderes, em que nesse meio dessa casta eu vou ser santificado. É no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É quando eu recebo críticas. É quando de alguma maneira alguém mostra que aquilo que deveria ser feito não está sendo feito. É quando acontece alguma coisa que meu pecado é colocado diante dos meus olhos. E isso promove o crescimento da minha própria vida. Isso me ajuda também a ser mais parecido com Cristo. Então, todos nós líderes, pastores e presbíteros, precisamos de pessoas em nossas vidas que nos ajudem a enxergar com precisão bíblica.
que nos ajude a tirar as escamas dos nossos olhos e enxergar o nosso próprio pecado. Mas qual é o problema? Somos cegos. Somos cegos. Na verdade, isso acontece com todo mundo, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Todos nós temos uma grande dificuldade de enxergarmos o nosso próprio pecado e temos uma facilidade fantástica de enxergar o pecado do outro. Nós temos uma lente enorme, grande, praticamente uma lupa, que nos ajuda a enxergar o pecado mais escondido, mais oculto, ou que a pessoa não quer demonstrar na vida do outro, mas temos uma grande dificuldade em olhar para a vida como um espelho que revela quem somos e enxergar o nosso próprio pecado. Essa cegueira é um problema de liderança da igreja, de perceber o nosso próprio pecado. Essa cegueira nos impede de enxergarmos quem somos, e como eu tenho dificuldade de enxergar quem eu sou resistente à mudança. Porque quando eu não enxergo quem eu sou, eu não acho que preciso mudar. E eu acho que estou muito bem. Temos dificuldade em trabalhar em colegiado. Por quê? Porque nós líderes temos a tendência em achar que estamos sempre corretos, em não ouvir como deveríamos, e por isso temos dificuldade em entender que a minha própria mudança de vida é um projeto comunitário e que eu preciso de todos vocês nesse projeto comunitário. Então, primeira atitude, devemos pastorear espontaneamente, sem constrangimento. Segunda atitude, versículo 2 ainda, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. 1 Timóteo 5,17 vai nos dizer que os presbíteros, os pastores, eles são remunerados pela igreja, né? Ele vai fazer uma divisão ali que Calvino fala dos presbíteros docentes e presbíteros regentes, no sentido de aqueles que se dedicam mais ao ministério da palavra devem ser merecedores, conforme o texto, de dobrados honorários. Então, o que Calvino está querendo, o que Timóteo está querendo dizer, Paulo escrevendo a Timóteo está querendo nos dizer ali eles devem ser remunerados, mas a remuneração não deve ser a motivação do seu ministério. Não é porque eles querem ganhar, porque eles querem enriquecer, ou ter mais dinheiro, é que eles devem trabalhar no ministério pastoral. Esse não deve ser o desejo que nos faz pastorear, o desejo de enriquecer. Esse pecado, essa luta tem que ser constante em nossos corações, a luta contra o pecado da ganância. Então Pedro aqui afirma que presbíteros e pastores, ele está dando a ideia de presbíteros como pastores, né, não devem ser gananciosos, mas ansiosos em servir. Devem ser cheios de entusiasmos. Entusiasmos não pelo dinheiro, mas entusiasmados para servir. Servir o povo de Deus. Devem encontrar satisfação não com o dinheiro que ganham no final do mês, mas em servir ao povo de Deus. Eu estou lendo uma biografia de João Calvino. E é bem interessante como ele é um exemplo de pastoreio. E nessa área em especial ele é um grande exemplo. Tinha um estilo de vida extremamente modesto. Muitas vezes o Conselho de Genebra simplesmente se esquecia de pagar João Calvino. E ficava 3, 4 meses sem pagar. Muitas vezes a remuneração que ele recebia era bem abaixo das demandas, das necessidades dele. Muitas vezes, com sua esposa doente, Dalete doente, enferma, e indo inclusive posteriormente à morte, ele não tinha dinheiro inclusive para comprar seus remédios. Mas nós não vemos uma palavra de murmuração da boca de Calvino. E ainda mais, a casa dele era uma hospedaria para os refugiados franceses que fugiram da perseguição católica e iam para Genebra. E tinham que comer, tinham que ficar ali, tinham que se alimentar, e ele dava um jeito de alimentar aquele pessoal, e jamais ele usou hospitalidade ou moradia para alguém. É um grande exemplo também dessa questão de vida modesta, de servir ao próximo independente do que ganha. Pedro fala, o amor ao dinheiro, a remuneração não deve ser a motivação daquilo que fazemos. O que mais que ele vai nos falar? Versículo 3. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho.
Pastores e presbíteros não devem fazer mau uso da autoridade delegada por Deus a eles. Não devem dominar o rebanho, não devem ser autoritários, não devem usar a sua autoridade para reprimir o rebanho. Devem fortalecer os fracos, abençoar os enfermos, cuidar dos feridos. Servir ao povo de Deus como Cristo serviu os seus discípulos. Portanto, a amabilidade deve ser algo essencial no ministério pastoral. E ele é o resultado do quê? Como que eu consigo ser amável com gente difícil? Como eu consigo ser amável com gente, às vezes, traiçoeira? Como eu consigo ser amável com gente que pega contra mim? Como? Tendo uma atitude essencial para a amabilidade. Humildade. Sem humildade, nós não conseguimos ser amáveis. Por quê? Porque a humildade, ela é exatamente a consciência do meu pecado e a consciência da minha necessidade de graça. Pensa bem, se eu sou humilde e entendo quão pecador eu sou e quão necessitado de graça eu sou, quando alguém pega contra mim, eu não consigo responder sem ser amável, porque eu não me acho melhor do que ele. Porque eu vou entender, assim como ele pecou contra mim, eu também peco. Então a gente não consegue se colocar no patamar superior, no patamar melhor do que o outro, no patamar me achando melhor e consequentemente não sendo amável. Quando a gente é crítico demais, quando a gente é agressivo demais, quando a gente é intolerante demais com o pecado do outro, isso revela falta de unidade no nosso próprio coração. Essa amabilidade me leva a ser gentil, gracioso, paciente, compreensivo, esperançoso diante do pecado dos outros. Ela protege o meu coração de avaliações implacáveis. Então, é difícil levar o Evangelho a pessoas para quem eu olho por cima, para quem eu me acho superior. É difícil levar o Evangelho para pessoas para quem que eu não respeito, que eu não tenho uma relação de respeito. É difícil eu ser amável para com aqueles que eu acho que são inferiores a mim. Mas quando eu sou amável, eu deixo de ser um agente de condenação simplesmente. Eu deixo de pedir à lei o que só a graça pode fazer. Porque a intolerância, ela faz isso. Ela pede para a lei fazer o que a graça deve fazer. Quando eu sou extremamente implacável com o pecado do outro, eu estou clamando pela lei fazer o que ela diz que vai fazer, mas o que ela não consegue alcançar a graça, que é mudar o próprio coração da pessoa. Quando nós nos tornamos autoritários, quando usamos a autoridade delegada por Deus em benefício próprio. O texto fala, não dominadores do rebanho. Sabe qual que é a tradução literal para não dominadores do rebanho? Não dominadores do lote. Como assim lote? Lote era parte da igreja. Suponhamos que a gente dividisse essa igreja em lotes. Aquele lote lá, um presbítero toma conta. Aquele ali, outro presbítero toma conta. Esse aqui, outro presbítero toma conta. Esse aqui, outro toma conta. Aquele ali, outro toma conta. Era uma divisão que eles faziam entre o rebanho para que os presbíteros cuidassem daquele grupo de pessoas. Isso era chamado de lote. Aí ele está querendo dizer, tome conta do seu lote, mas não querendo dominar o seu lote. E é incrível hoje como nós temos em algumas igrejas uma espécie de discipulado de domínio. Que a pessoa diz que o outro tem que vestir, que a pessoa diz que o outro tem que dormir, que a pessoa diz que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, em áreas específicas da vida e que às vezes envolvem o próprio gosto da pessoa. Veja bem, eu não estou falando de fazer ou deixar de fazer em relação à questão do pecado. Eu estou falando de questões às vezes de gosto pessoal. É um tipo de domínio que invade uma esfera da vida da pessoa que não deveria ser invadida. Nós temos hoje, infelizmente, algumas igrejas que se reúnem assim, literalmente tem lotes, e que as pessoas, às vezes não são presbíteros, é alguém da igreja, alguém que está sobre aquele lote, domina aquele lote com mão de ferro. Eu já vi gente do meu lado ligando assim, fulano, o que você acha disso? Peraí, eu tenho que ligar para o meu líder para saber o que ele acha. Mas é só uma questão de gosto. É camisa amarela ou camisa preta. Você precisa ligar para saber a cor. Então, assim, é um domínio que extrapola aquilo que as escrituras dizem que é papel de presbíteros e pastores. Agora ele fala algo bem interessante aqui. Ele fala, ao invés de serem, de pastorearem com constrangimento,
custódios da ganância e dominadores do rebanho, ele fala, tornando-vos modelo do rebanho. Os líderes devem ser exemplos para o rebanho. Paulo, quando está instruindo Timóteo para ser exemplo, ele fala, seja exemplo em quê? Na palavra, no amor, na fé e na pureza. Os presbíteros também devem induzir o povo a imitá-los na obediência que eles devem a Cristo. Sendo exemplo na palavra de Deus, na maneira como eles usam a palavra, no conhecimento da palavra, na profundidade da palavra, no ensino da palavra, no zelo com a palavra, na preocupação com a palavra de Deus, no afinco dedicado, dia a dia, estudar a palavra para poder pastorear o rebanho de Deus, no amor, na maneira como tratam, na maneira como se relacionam, na gentileza, nas expressões de afeto, na fé, na maneira como lidam com as adversidades, na maneira como lidam com o sofrimento, com a morte inesperada, com a doença inesperada, e na pureza, na moralidade, na maneira como vivem essa moralidade, seja no privativo, seja no público, mas na maneira como vivem essa moralidade. Quando os presbíteros proclamam fielmente a palavra de Deus e vivem de acordo com ela, eles fazem o nome de Cristo crescer. E, consequentemente, a autoridade deles sobre o rebanho cresce. Pensa bem, pensa na sua cabeça e você vai lembrar disso. Quem foram aquelas pessoas que você hoje, olhando para o passado, você entendeu? É uma autoridade sobre a minha vida. Eu vou dizer assim, não são os melhores pregadores, não são os que ensinam melhor a Bíblia, os melhores professores, não são os mais legaizinhos, gentis, são aqueles que você viu coerência. Você fala assim, essa pessoa vive o que ela está dizendo. E aí você automaticamente recebe a autoridade dessa pessoa na sua vida. Portanto, nós temos que nos esmerar na pregação, no ensino, no aconselhamento da palavra, sim. É bom nós estarmos aqui na frente e trazermos algo que alimente vocês e de uma forma boa, que vocês fiquem atentos ao que está sendo dito, que tem uma boa didática, que tem uma boa oratória, isso é bom, mas a essência da autoridade reside na coerência. Ser exemplo para o rebanho. Você vê coerência na pureza, você vê coerência na palavra, você vê coerência na fé, você vê coerência na moralidade. Aí reside a essência da autoridade. Quem não for exemplo sobre o rebanho, não vai conseguir ter autoridade sobre o rebanho. Mas qual é a visão tradicional que nós temos de pastores? Não, o pastor é aquele que vem toda semana tomar um cafezinho na minha casa. Não, o pastor é aquele que fez os casamentos de todo mundo da igreja. Não, o pastor é aquele que está sempre no funeral de alguém da igreja, ou de alguém conhecido de alguém da igreja. O pastor é aquele que aconselha, que faz visita hospitalar. Eu estou dizendo que essas coisas não fazem parte do ministério pastoral. Estou dizendo que não é a essência. A essência do ministério pastoral é cuidar do rebanho por meio da pregação, ensino, aconselhamento da palavra. E a coerência, a vida por exemplo. Essas coisas, elas fazem parte. Mas nem sempre elas serão possíveis. Paulo, aliás, Lucas, em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30, o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja, ele fala algo bem interessante. Ele fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo está falando aqui de proteção das ovelhas. Proteja as ovelhas, presbíteros. Proteja as ovelhas dos seus próprios pecados. Proteja as ovelhas do pecado do outro contra elas. Proteja as ovelhas do erro doutrinário, dos falsos ensinos, porque ele já nos alerta: vão entrar lobos vorazes no meio do rebanho. E a nossa igreja não vai ser diferente. Eu tenho certeza que tem lobos vorazes no nosso meio. E o que nós, líderes, devemos ficar atentos? Enxergar esses lobos vorazes e colocá-los para fora do rebanho quando eles estiverem em nosso meio.
Porsche, ele traz uma ilustração bem interessante, um pouco chocante a respeito disso. Ele fala assim: imagine se você está dentro do mercado, aliás, a sua esposa está dentro do mercado, lá no Walmart, lá nas Claras. Ela está lá no Walmart fazendo compras. De repente, uma série de pessoas, alguns homens, alguns bandidos entram no Walmart para assaltar o mercado. E todo mundo sai correndo. E eles começam a pegar o que está no caixa, eles começam a assaltar o mercado. E as pessoas conseguem correr, mas a sua esposa, ela não consegue. E ela fica presa dentro do supermercado. Esses homens a veem. E eles a estupram. Atrás de uma das estantes tem um presbítero da sua igreja. E ele está vendo a sua esposa ser estuprada. E com medo, ele fica caladinho, não faz nada. E ele se esconde. O Porsche fala: o que você faria? Ele fala: eu, Porsche, iria atrás dos bandidos e daquele que assistiu tudo e não fez nada para cuidar da minha esposa. Aí ele fala: Jesus vai fazer o mesmo. Jesus vai se mostrar com ira fulminante contra aqueles que são lobos vorazes dentro da igreja, que estão pervertendo o rebanho, e também contra aqueles que veem essa perversão, veem a igreja sendo estuprada, veem a igreja sendo ofendida, machucada, desonrada, e não fazem nada. Os presbíteros e pastores devem cuidar do rebanho, devem pastorear o rebanho, porque Jesus virá atrás deles também. Agora eu pergunto para vocês, ovelhas. Tito 2,15 fala assim: fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo aqui falando a Tito está falando: olha, repreende suas ovelhas, exorte suas ovelhas, e ninguém te despreze por isso. Vocês, ovelhas, como reagem quando são confrontados pela liderança? Ficam ofendidos ou se demonstram corrigíveis? Ezequiel 34,6 nos diz: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Quando os seus pastores e presbíteros vão te buscar, seja de um estado de pecado, seja de um estado de afastamento da vida da igreja, como é a sua reação? Como você reage? Como você lida com isso? Você se coloca em submissão a essa autoridade, que não é nossa, é dada por Deus a nós? Você se mostra corrigível, exortável, ou você reage em ira? Ou você resiste? Qual é a sua atitude? Se vocês caírem em pecado, vocês vão precisar de alguém que os corrija. E essa é a nossa missão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós amamos demais vocês para falar o que vocês querem ouvir. Nós precisamos falar o que Deus nos manda dizer a vocês. Falar o que vocês querem ouvir não é amor. É amor sim, a mim mesmo. É amor sim ao meu conforto, ao meu bem-estar. Mas não é amor por vocês. Falar o que vocês precisam ouvir é amor acima de tudo a Deus e a você também. E como é que você se posta quando nós precisamos falar o que vocês têm que ouvir? 1 Coríntios 11:1 afirma: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o nosso chamado. Liderar pelo exemplo. Ter coragem para dizer às pessoas: siga o meu exemplo, como eu sigo de Cristo. Então, nós vimos aqui que nós, pastores e presbíteros, devemos pastorear. Nós vimos depois, segundo, como. Nós então não podemos pastorear com constrangimento, mas com espontaneidade, nem com sorte da ganância, mas com boa vontade, nem como dominadores do rebanho, mas pelo exemplo. Agora, o que o pastor faz? O pastor de ovelhas mesmo, o pastor de ovelhinhas do campo. Uma das atitudes de um pastor com ovelhas é alimentar as suas ovelhas. Portanto, no pastoreio, nós devemos alimentar vocês. Com o quê? Olha o que Jesus fala quando o diabo tenta a transformar pedras em pães. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual é o melhor alimento que nós podemos e devemos dar a vocês?
que procede da boca de Deus? A palavra de Deus. Portanto, quando nós vamos pregar, nós pregamos a palavra. Quando nós vamos ensinar, nós ensinaremos a palavra. Quando nós vamos aconselhar, nós aconselharemos a palavra. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos. Juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse tempo já chegou. Me desculpe, mas eu sei que alguns de vocês não gostam de ouvir o que nós pregamos. Alguns sentem coceira nos ouvidos. Alguns preferem ouvir aquilo que lhes agrada. E eu acho que alguns irão seguir aqueles que dizem que lhes agrada. Mas o nosso papel é falar a verdade. É como diz o texto: repreender, corrigir, exortar, com toda a paciência, mas também com toda a doutrina. Então, qual é a solução de Deus para combater o erro? Qual é a solução de Deus para alimentar vocês? Uma pregação audaciosa, uma pregação da verdade de Deus. O texto descreve perfeitamente os momentos em que estamos vivendo. Nós vimos aí nos jornais recentemente que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América e também a Igreja Presbiteriana da Escócia estão ordenando homossexuais. Estão fazendo casamento, inclusive de homossexuais. Há algum tempo atrás nós vimos alguns pastores presbiterianos e não presbiterianos sendo favoráveis, por exemplo, à união civil de homossexuais. Nós estamos vendo pastores defendendo a teologia do processo, que é a ideia de que o Deus não sabe o futuro, Ele vai construir o futuro junto com o homem. Que o futuro é algo aberto, que na interação da vontade de Deus com a vontade do homem é que Ele vai se definir. Além do mais, nós temos a famigerada teologia da prosperidade sendo pregada em muitas igrejas. Uma teologia que afirma que o crente tem que fazer isso, fazer aquilo a outro, que afirma que a base aquilo que baseia o fato de você ser abençoado não é o que você tem, são as suas riquezas, são os seus bens, é o seu sucesso profissional, enganando a muitos, desviando muitos do verdadeiro caminho. Como nós combatemos isso? Pregando a verdade, ensinando a verdade, alimentando vocês com a verdade. É assim que nós vamos combater isso. E a igreja está hoje confusa. Pessoas estão decepcionadas com várias mensagens pregadas por aí, mas também pessoas estão decepcionadas quando muitas vezes é pregada uma doutrina correta, uma doutrina bíblica, mas muito abstrata, muito longe da realidade, muito longe do meu dia a dia, do meu vivencial. Infelizmente, muitos dos nossos púlpitos são silenciosos no sentido de orientar as pessoas a superar os problemas do dia a dia. Muitos pastores têm medo de pregar a verdade, porque as pessoas ficam facilmente ofendidas. É incrível como essa sensibilidade da nossa geração é algo espantoso. Como as pessoas são sensíveis. Qualquer coisa que você fala, as pessoas ficam magoadas, chateadas, rancorosas, profundamente iradas. Olhando para a história da igreja, nós vemos exemplos de, por exemplo, homens como Jonathan Edwards, que se recusou a servir a Santa Ceia para os não crentes. Peitou o conselho da igreja local, peitou toda uma comunidade, foi expulso da igreja por causa disso, mas não abriu mão da sã doutrina. Nós vemos João Calvino ser expulso de Genebra, expulso, gente. Literalmente expulso, colocaram ele para fora, praticamente a pontapés, humilhado, arrasado, porque pregava essa doutrina. Passam 3 anos fora em Estrasburgo, e o mais espantoso, a igreja reconhece que precisa dele,
não pede perdão, só fala assim: a gente precisa de você, porque precisamos fazer algumas reformas aqui, e você é a melhor pessoa para isso. E ele humildemente volta. Ele relata em sua biografia o quão pesaroso foi aquilo para ele, mas o quão Deus estava mortificando o próprio coração, por causa que era o orgulho que o impedia de voltar. Esse é o chamado para nós. O nosso papel principal é pregar a verdade inspirada e inerrante da palavra de Deus. Pregar essa palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, mostrar o quanto ela ainda continua sendo viva e relevante para os dias de hoje. E qual é o resultado? Algumas não vão gostar, algumas pessoas vão se sentir ofendidas, mas nós sabemos que aqueles que Deus quiser transformar, Ele vai transformar. E eu creio que devemos continuar falando essa verdade, sim, em amor. Que devemos respeitar, sim, e levar em consideração o sentimento das pessoas, mas jamais deixar de falar a verdade de Deus. Seja por medo, seja por pressão, jamais deixar de falar a verdade, de alimentar o rebanho com aquilo que eles necessitam. Não com aquilo que eles querem, mas com aquilo que eles necessitam. E nós, pastores, corremos o risco de utilizar a palavra de Deus para dar a nossa opinião sobre algo. E algo que nos protege disso é a pregação expositiva. Porque eu não falo o que eu quero, eu falo o que o texto diz. Pastores devem treinar pessoas para o ministério. Há um filme bem interessante com Denzel Washington, chamado Duelo de Titãs. É um filme que mostra uma história real da interação do primeiro time americano, onde no mesmo time tinha negros e brancos, e o primeiro técnico chamado para liderar esse time. E ele nos dá tem boas lições de liderança nesse filme, nos mostrar como funciona essa interação, principalmente a questão do exemplo, de como pelo exemplo você consegue liderar, e pela coerência que você tem, você consegue ter autoridade sobre as pessoas. Efésios 4, de 11 a 13 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós devemos alimentar vocês visando o quê? Treiná-los para o ministério, treiná-los para operarem bem, para funcionarem bem, treinar os homens da igreja para serem bons maridos, treinar as esposas para serem boas esposas, os filhos para serem bons filhos, treinar os homens da igreja para liderar a própria igreja, treinar os nossos jovens e adolescentes para serem bons estudantes, para serem bons cidadãos. Esse é o nosso papel, treinamento. Então, de acordo com o texto, nós devemos fazer isso, treinar os santos para a obra do ministério. E um bom treinador, como o filme nos mostra, do Duelo de Titãs, leva os seus atletas a se tornarem estrelas do esporte. Bons líderes espirituais ajudam vocês a se destacarem em seus ministérios. Como é bom, eu espero que seja bom, um dia que eu puder chegar e falar assim: fulano que eu treinei hoje é melhor do que eu. Fulano dá uma aula melhor do que a minha. Como é bom a gente treinar alguém e essa pessoa se dedicar, se aprofundar e ficar boa naquilo para qual treinamos. Essa perspectiva bíblica é um forte contraste com o que muitas igrejas têm vivido. Algumas igrejas acreditam que elas devem contratar pastores para fazerem todo o trabalho da igreja e ficarem simplesmente assentados no banco assistindo. Querem um treinador no gramado e um público na arquibancada. Nós não queremos isso. Nós queremos treinar vocês para caminharem conosco. Nós queremos uma igreja que faça o que a Bíblia manda, que cada um funcione como deve funcionar. Deus chamou cada um de nós para um trabalho especial. Nos deu dons, talentos, habilidades. São como pedras brutas, que precisam ser lapidadas. E nossa função como pastores e presbíteros é promover essa lapidação e fazer vocês brilharem, igual o diamante quando ele é pego na natureza. Uma pedra
meio que bruta, e ela vai sendo lapidada, e vai brilhando, vai ficando mais bela. Essa é a nossa função, fazer vocês brilharem por meio de servirem a Cristo. Fazer, na verdade, Cristo brilhar através da vida de vocês, mostrando como valioso que realmente Ele é. Nós estamos aqui para aperfeiçoá-los. Mas deixa eu falar uma coisa, nós só vamos aperfeiçoar vocês se vocês deixarem que aperfeiçoemos. Não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não tem como ajudar alguém que não enxerga que precisa ser ajudado. Concluindo, meus irmãos, nós temos a função de zelar pela alma de vocês. Deus nos chamou para cuidar de vocês, pregar a palavra de Deus e treiná-los para o ministério. Hebreus 13:7 nos diz isso. Lembre-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. A eternidade está mais próxima do que vocês imaginam. Está ali na esquina. O nosso trabalho é ajudar vocês a irem para o céu. E ao chegarem lá, serem saudados por Jesus Cristo, que dirá: sede bem-vindos, benditos do meu Pai. O nosso papel é, como Paulo fala para a igreja de Corinto, apresentá-los como virgem pura ao Senhor. O nosso objetivo não é tirar o sofrimento de vocês. Vocês vão sofrer. Não é dar prosperidade financeira a vocês. E nem fazer vocês se sentirem bem com vocês mesmos. O nosso objetivo é fazer vocês serem mais santos. E quando encontrarem o Senhor Jesus Cristo, terem as mãos cheias de coisas boas a apresentarem a Ele. Geralmente, quando as pessoas me procuram para aconselhamento, o que elas querem é: acabe com o meu problema, resolve o meu problema. E chega uma hora que elas percebem: não é esse o objetivo da coisa. O objetivo é me fazer como Cristo. Me fazer, no meio desse problema, mais semelhante a Cristo. Qual é o nosso pedido para vocês? Confiem em nós. Deixem que nós pastoreemos vocês. Deixem que nós cuidemos de vocês. Se deixem repreender, se deixem ensinar, se deixem ser instruídos. O que mais pedimos para vocês? Quando quiserem falar a verdade a nós, falem em amor, nos procurem, digam o que precisam dizer a nós. Estamos abertos às críticas, estamos abertos àquilo que é necessário ouvir. Entendemos que somos imperfeitos e que precisamos também ser aperfeiçoados. E precisamos de vocês para isso. Agora, qual é a recompensa? O que me motiva? O que deve motivar cada pastor e presbítero dessa igreja? É o que o versículo 4 nos diz. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Quando o atleta marca vários pontos, futebol, que é mais comum para nós. Quando o jogador de futebol vai bem no jogo, marca gol, faz o que acontece no jogo, a torcida aplaude. Você pega o mesmo jogador no próximo jogo, e ele não faz nada. Pelo contrário, ele faz um gol contra, ele vai mal. O que a torcida faz? Vaia. O mundo está acostumado com o desempenho. O mundo está acostumado a aplaudir e a vaiar os que desempenham bem ou desempenham mal. Graças a Deus, Deus não funciona assim. Graças a Deus não é assim com Deus. Graças a Deus que mesmo que a gente não tenha o desempenho que deveríamos ter, mesmo que a gente não cumpra aquilo que somos chamados a cumprir por uma torcida, mesmo que não tenhamos a glória presente, a glória passageira deste mundo, a glória que às vezes dura um jogo só, mesmo que não tenhamos isso, teremos glória eterna. Teremos o aplauso eterno. As Escrituras nos revelam uma glória celestial, divina e eterna. É essa glória que eu quero receber. Por isso eu não reclamo. Por isso eu faço o que faço com satisfação. Porque eu vou prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja pertence a Ele. E eu sou o seu co-pastor. Quanto a isso, nós temos os exemplos dos apóstolos. Olha o que Paulo fala preso em 2 Timóteo 4:8. Já agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia.
Olha o que Tiago diz. Ele diz no capítulo 1, versículo 12, que a pessoa que persevera no meio das provações receberá a coroa da vida. É essa coroa que eu quero. Sinceramente, eu sei que eu não vou receber aplausos de muitas pessoas aqui. Sinceramente, eu sei que nem sempre seria elogiado. Nem sempre seria aplaudido. E há uma luta no coração da gente, porque a gente quer isso. A gente, muitas vezes, deseja isso e fica chateado quando não tem isso. Mas o que me anima, o que me faz levantar de manhã, o que me faz vir aqui pregar, o que me faz aconselhar cada pessoa, o que me faz ensinar a palavra de Deus, o que me faz estar com vocês e cuidar de vocês, é a coroa inacessível que eu vou receber na glória. É Jesus Cristo, é o Rei, é o Senhor. Mais uma vez, pegando o exemplo de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas do século XVIII, e até hoje, depois de 250 anos, considerado o maior filósofo e teólogo dos Estados Unidos. Esse homem, porque foi coerente, porque pastoreou pelo rebanho, porque tinha exemplo de pureza, de fé, de vida, de conhecimento, ele com certeza vai receber a coroa da parte de Deus, mas deixou também para nós um grande exemplo de vida e ainda mais o rastro da sua santidade. Olha só o que aconteceu entre os seus descendentes. Nós temos 13 presidentes de universidade entre os descendentes de Jonathan Edwards, 65 professores, 100 advogados, um reitor de faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos e um reitor da faculdade de medicina, 80 encarregados de ofício público, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, um vice-presidente dos Estados Unidos e um ministro da Fazenda. Os membros da família Edwards escreveram 135 livros, editaram 18 jornais e enviaram mais de 100 missionários, e muitos foram diretores de organizações missionárias. Esse homem deixou exemplo, deixou o rastro dele na história americana. Deus nos chama, pastores e presbíteros, para também deixarmos o nosso rastro de vida, de santidade, de devoção, de amor na história do nosso país. Que Ele nos abençoe, nos dê a graça para isso. Vamos orar?